Buenos días. Buenos días. Olá. Vamos, tem mais colegas de vocês entrando aí, né? Todos estão com a lista em mãos, verdade? Para fazermos as correções que faltam. Bueno, buenos días para todos. Hoy tendremos más una clase de español, ¿vale? Antes de empezar con las correcciones, con los repasos, con la explicación del tema de la clase de hoy, yo quiero oportunizar que ustedes hablen en español en este momento, pueden elegir hablar sobre lo que opinan sobre la actividad que hicieron en la semana pasada, por exemplo. Então, vocês podem falar, por exemplo, o que vocês acharam da avaliação da semana passada, né? Em espanhol, tá, gente? Eu vou dedicar alguns minutos da aula de hoje para que a gente faça essa interação em língua espanhola, tá? Lembrando que é muito importante vocês participarem durante as aulas, tá? Porque esse também é um dos critérios avaliativos. Me preocupa o fato de vocês não falarem em espanhol, né? Não quererem falar. Algumas pessoas não querem falar em espanhol. Então, se neste momento há alguém que queira falar sobre alguma coisa, sobre, por exemplo, lo que opina de la evaluación o cómo ha sido tu semana pasada o tu fin de semana, qué espera de esta semana, qué espera de este ciclo. Yo quiero escuchar a alguien intentando hablar en español, ¿vale? Es necesario intentar. Las personas que no intentan no logran éxito en la lengua española, en cualquier idioma extranjero, ¿vale? Necesitamos hablar. Entonces, ¿quién va a ser la primera persona a intentar hablar en español en este momento? ¿Compartir alguna información? ¿Alguien? Lori. Hola, Lori. Hola. Buenos días. Bueno, ¿Qué tal, Lori? bien. Bueno, qué bueno. ¿De qué quieres hablar, Lori? eh, Español. Hablar en español sobre qué. ¿Qué quieres contar a tus compañeros, a mí? Ai, meu Deus. Fico tão nervosa. Estás nervioso, es normal, ¿vale? Vale. Puedes hablar. El error faz parte del proceso, ¿vale? Es normal que haya equívocos en tu habla. No estoy mirando si Lore habla bien, cierto, ¿vale? Lo que estoy mirando, lo que estoy viendo es que Lore quiere hablar en español. Lore quiere intentar, estás intentando hablar en español. Y esto es un punto bueno, ¿vale? Vale. Puedes hablar en español. ¿De qué quieres hablar, Lore? ¿Qué piensas sobre la actividad que hice en la semana pasada, Lore? Qué opinas sobre la actividad de español que hiciera? Qual a sua opinião sobre a atividade que você fez semana passada na plataforma? O que você achou? Tá conseguindo me ouvir, Lore?
Você consegue me ouvir? Escrevi aí no chat. Ah, pronto. Deixa eu verificar aqui. Eu estou hablando en español. Estou, ¿vale? Isso, Lore. Aí fica assim, ó. Está, né? A gente fala o quê? Estou hablando en español. Vou colocar aí pra você. Vale? Estou hablando en español, vale? Gente, ó, uma dica. Ó a pergunta que eu fiz para a Lore. Eu falei, que pensas, que opinas sobre a atividade que hice na semana passada, né? Então, para a gente expressar a opinião em língua espanhola, existem algumas estruturas, né? A gente pode dizer, eu creio que é uma possibilidade, né? Eu creio que. Eu posso também dizer, me parece que. Eu posso também dizer, penso que. Ou eu posso dizer, opino que. Percebam essas estruturas aí, que em algum momento vocês já viram, né? Que vocês estão no 8º ano. Iniciam a fala de vocês. Se é para você expressar opinião, você fala, eu creio que, me parece que é muito fácil. Ou então você pode dizer que gostou, né? Me gusta, me gustou, tal coisa, vale? O verbo gostar, que vocês já estudaram em língua espanhola. As estruturas para expressar opinião. Então, vocês podem começar uma conversa em espanhol saudando a pessoa. Hola, né? Saudações que vocês estudaram lá no 6º ano. Hola, buenos dias, buenas tardes. Que tal? Né? Pronto, Lorena botou aqui, ó. Pienso en la vida. Muy bien. Agora o en, a gente coloca com N, tá, Lore? En. Pienso en la vida. Muy bien. Então, você pode começar saudando, gente. Então, assim, são conhecimentos que você já tem. Eu percebo que os alunos do 8º têm um pouco, assim, de receio. Parece que ficam com medo de serem crucificados. Não se preocupem, ninguém vai lhe crucificar. Você está tentando falar espanhol, tá? Então, hola, buenos días, ¿qué tal? E puedes contestar. Estou bem, estou mal, estou fatal, ¿vale? ¿Qué piensas de tal cosa? ¿Qué opinas? ¿Alguna duda? Eu quero perguntar algo, por exemplo, ¿vale? Então, vamos tentar. Alguém que quer falar alguma coisa? Os vídeos estão quase todos desativados. Por quê, gente? Só pode ficar com o vídeo desativado os alunos que têm autorização, que comunicaram para a coordenação, tá certo? Fora isso, o vídeo ativado para contabilizar a presença. Certo. Ok. Agora, o que vocês acharam já que vocês não falaram espanhol, né, pode falar em português, da atividade que vocês fizeram na plataforma? Tranquilo? Alguma dúvida, algum assunto que vocês queiram retomar, né? Alguma pergunta que vocês queiram fazer sobre os assuntos? Ok, Ana. Esse é o recado aqui, Ana Júlia. Obrigada. E aí? Estava de acordo? Alguém quer falar? Falou o quê, professora? Sobre a atividade, Lore, você teve alguma dificuldade? Achou que estava... João Vitor quer, João Vitor Pronto. quer. Vamos ouvir nosso colega João Vitor. E aí, João Vitor, consegue ativar? Professora, Uhum. eu estou com um pouco de dúvida na terceira questão da lista, não tem a questão. Pronto, vamos lá. É a segunda lista, não é isso? É, Vamos corrigir hoje. Deixa eu abrir a minha aqui. Hoje é das 7 a 10, mas a sua dúvida é na 2, né? na 3. Na 3. Deixa eu verificar aqui o gabarito. Na 3, pronto. Só para confirmar, elige el verbo adequado del recuadro, né? Pronto. Muito bem. Pronto. Você tem dúvidas em alguma letra específica ou em toda a questão? É na parte da conjugação. Pronto, muito bem, tá certo. Ó, nessa questão aí, foi pedido, né, foi solicitado para conjugar especificamente
no futuro simples, não é isso? Aí a gente lembra que o futuro simples tem as mesmas terminações, tanto para verbos da primeira, da segunda, da terceira conjugação. No entanto, alguns verbos são irregulares, não é isso? Aí nessa letra A, o verbo mais adequado aí é ahorrar, né? Só que a gente não vai colocar aí o verbo do mesmo jeito que ele está no quadro, porque no quadro está na forma nominal, está na forma infinitiva, né? Não está conjugado. Se o sujeito aí é no plural, ó, cambiamos, significa que é mais de uma pessoa. Nós outros cambiamos. O ahorrar aí vai ter que ficar conjugado para primeira do plural, que eu vou colocar aqui no bate-papo, ó. Ahorraremos, vale? Então, a terminação hemos indica aí que é para nós outros, tá certo? Era mais ou menos essa sua dúvida de como ficava o verbo? Era. Pronto. Vamos ver a letra B. Você estava na aula passada, não foi? Acho que não. Eu Tava? acho que... Não lembro. Não, pronto, tranquilo. Letra B. Los professores de mi colegio. Você colocou o que nessa letra B? Aram. Isso aí. Por que Aram? Porque a gente sabe que los professores é como se fosse eles, que é o pronome pessoal. Aí eu coloquei no bate-papo. Eles Aram, porque está no plural, tá certo? Letra C, você colocou como? Buscar. Aí buscar já está no infinitivo, né? Só que aí a gente tem que conjugar. Ó, quero contratar el servicio de TV por cable. Pero antes, quem é que vai buscar? Eu, que é yo, não é isso? Para yo fica como yo buscaré, vale? Então aí fica buscarei. Porque é para yo. Letra D, você colocou como? Encontrar. Pronto. Ó, o mais adequado aí vai ser saber. AB, perdão, que é em espanhol. Então, Ana solo compra roupa en esa tienda. Sabrá que foi denunciada, tá? Porque não pode se encontrar. Ela vai encontrar que foi denunciada, fica um pouco sem sentido, tá? Ela vai comprar roupa em uma loja. Será que ela sabe que essa loja foi denunciada? Então, aí fica mais sabrá. Por que sabrá? Porque Ana eu substituo por ele. Não é isso o pronome pessoal? Ele sabrá. Então, fica sabrá, porque é para ele. Na E você colocou como? Eu tinha colocado saber, então encontrareis. Isso, encontrareis. Muito bem. Por que encontrareis? Ó, creio que vosotros. Então, vosotros, que é o vós, né? Fica como encontrareis. Por causa do vosotros. Então, para a gente saber como é que a gente vai conjugar o verbo, a gente tem que pensar na pessoa que está aparecendo no contexto. Se não aparece o pronome pessoal, a gente vai pensar qual é o pronome pessoal que pode substituir. Ele, ela, Joe, nós outros, porque aí facilita para a gente fazer a conjugação do verbo. Letra F, você colocou como? Habrá. Isso, muito bem. Ó, me dijeron que el próximo mês. Próximo mês a gente pode substituir por ele, né? El habrá, que mês é masculino, né, gente? El mês. Então, el habrá. Vale? Aceitei agora, viu, Samuel? Deveria aqui para ele entrar. Tá certo? Lembrando, gente, que ele com acento aí, com tilde, é o pronome pessoal. Se não tivesse esse acento no E, seria o artigo definido, tá? Então, ele habrá. Pronto. Deu para entender mais ou menos o caminho que precisa percorrer para conjugar o verbo corretamente, João? Sim. Pronto, muito bem. Eu vou preparar outras questões também só de conjugação, que eu percebo que vocês ainda têm um pouco de insegurança, né? Porque é normal, porque conjugação de verbo realmente pega, porque tem muitos distanciamentos quando a gente compara a língua portuguesa. As questões 4, 5 e 6, você conseguiu acompanhar o gabarito, não foi? Aham. Pronto, tranquilo. Então, hoje, a gente vai fazer a correção
da questão 7 até a questão 10, que foi a atividade que eu pedi na aula passada. Questão 7. São questões tranquilas, né, gente? 8 e 9, interpretação textual. Perdão, 7 e 8, interpretação textual. 9 e 10, conhecimentos de conjunções que nós estudamos. Gente, uma coisa que eu chamo a atenção de vocês. É muito importante a gente aprender, se apropriar de estratégias que contribuam para uma correta interpretação textual, tá? E isso é válido tanto para uma língua estrangeira como para a nossa língua materna, a língua portuguesa. Eu percebo, assim, durante as correções de algumas atividades avaliativas, né, que vocês fazem aí, não só no 8º ano, mas como nas demais turmas, que muitas vezes o aluno, ele perde ponto não porque ele não saiba o conteúdo, mas porque ele não entendeu o que a questão quer, né? Então, sua ação, ela começa desde o enunciado da questão. Antes de você fazer uma questão, você tem que entender o que a questão quer. Isso também faz parte da interpretação textual. Entender o que a questão está te pedindo. Às vezes a questão pede 2, 3 respostas, você apenas dá uma resposta, né? Às vezes a questão pede uma coisa e você faz outra totalmente diferente. Então, vamos trabalhar a nossa mente para entender o que a questão está pedindo, para que a gente não perca, tá? Espanhol, questão 7, segunda lista. E aí, mi pájaro é mais grande que mi perro. Qual a resposta? Você pode pedir para falar ou você pode colocar aí no bate-papo, quem quiser participar. Questão 7, qual é a resposta, gente? De acordo com a leitura do texto. B, muito bem, Marlos. Letra B, no, el perro es más grande que el pájaro. Cauã Fernando também, muito bem, acertaram os dois. Então, questão 7, letra B. Questão 8, qual es más viejo, el perro ou el pájaro? E aí, questão 8. Marlos colocou letra C. E aí, alguém colocou diferente? Letícia também colocou letra C. Olha, nesse daí é letra A, viu? Porque o mais velho é o cachorro, el perro. 8, letra B, tá certo? Então, o mais velho é o cachorro. Questão 9. Nessa questão 9 e na questão 10 também, são respostas pessoais. Para responder a essas questões, vocês precisariam consultar a tabela, o slide que eu disponibilizei para vocês, sobre conjunções coordinantes, conjunções coordinantes e subordinantes, vale? Eu quero ouvir agora vocês dando os exemplos aí que vocês colocaram. E aí, ou falam ou colocam no bate-papo. Questão 9, exemplos com conjunções coordenantes, né? Coordenadas. Lembrando, por que eu chamo de conjunções coordenadas? Antes disso, para que serve uma conjunção? A conjunção ela vai ligar em orações, elementos de mesma função sintática, tá certo? Quando eu falo em conjunções coordenadas, eu estou me referindo a conjunções que ligam orações que são independentes, ou seja, orações que não dependem uma da outra, que podem aparecer em determinados contextos sozinhas, né? Não tem essa relação de dependência. Por outro lado, as conjunções subordinadas, elas estabelecem essa relação de dependência, por isso que a gente chama ela de subordinada, porque a oração subordinada vai desempenhar uma função sintática que a oração principal precisa, então eu não posso separá-las, porque eu comprometo o sentido, tá certo? Dito isto, gente, questão 9, o que vocês colocaram aí como exemplos? Pronto, Cauã colocaram aí. Ellas llegaron temprano y ellos las recibieron. Muito bem, corretíssimo. Muito bem, Cauã. A gente tem aí, ó, a conjunção i, né? Que a gente vai ter aí a ideia de soma, tá certo? Muito bem. Vou anotar aqui quem está compartilhando, tá? Para ter o acompanhamento de quem participa, quem não.
Como é que a gente classifica essa conjunção aí que Cauã utilizou, o I? Qual é a classificação dessa conjunção coordenada? Eu chamo de conjunção copulativa, né? Isabela também colocou aí, ella es hermosa e inteligente. Muy bien. Mais uma vez, nós temos aí a conjunção copulativa. Muito bem, Isabela. Percebam que Isabela substituiu aí, ó, o Y pela letra E. Por que que ela fez isso? Por que que você fez isso, Isabela? Você sabe dizer? Por que que você colocou E ao invés de Y? De Y, né? Y é Y, que a gente fala em espanhol. Deixa eu ativar seu som. Consegue ativar? Oi, pronto. E aí, querida, por que que você colocou E ao invés de Y? Tá pensando, né? Não sei. Está certo. Mas você sabe o porquê que é importante não colocar Y aí e colocar E? Não, né? Tranquilo. Alguém sabe dizer, gente? Por que que neste caso aí a gente não pode colocar o Y? Pronto, Cauã Fernando, vamos ouvir. Consegue ativar, Cauã? Porque outra palavra começa com I. Perfeito, isso aí, isso mesmo, perfeito. Muito bem. Quando a próxima palavra começa com a letra I, a gente não pode colocar o Y. A gente tem que substituir por E, tá bom? Então, não pode dizer ella es hermosa, Y, inteligente. Não, porque por questões de sonoridade, tá certo? Então, coloca E porque a próxima palavra começou com I. Muito bem. Mais algum exemplo, gente? Eu vi aí com copulativas, né? Quem fez com adversativas aí? Adversativas. Alguém fez com adversativas? Porque a questão pede, deixa eu confirmar aqui, 3, né? 3 orações. Estou ouvindo os grilos. Ninguém vai falar, gente, mais exemplos? Ok. Então, questão 10 agora. 3 orações com conjunções subordinadas, subordinantes, conjunções subordinantes. E aí? Alguém? Vou chamar algumas pessoas que estão com o vídeo desativado aqui para confirmar. Ana Luísa, fez, Ana Luísa? Não. Uhum. Ok. Bom, nosso colega Felipe falou aqui, como ele faltou aula passada, explicar o que são conjunções. Posso sim. Bem, de forma geral, Felipe, conjunções servem para ligar, né? Orações ou termos de mesma função sintática. O mesmo entendimento que a gente tem de conjunções em língua portuguesa, a gente traz para o estudo da língua espanhola, tá certo? Inclusive, Felipe, se você me pedir no privado, eu posso mandar para você o slide que eu utilizei na aula sobre conjunções, para que você veja as tabelas que nós vimos. Nesta tabela, nós temos as classificações, tá certo? O que diferencia uma conjunção coordenada de uma conjunção subordinada é que a conjunção coordenada, ela vai estabelecer relação aí entre orações independentes, ou seja, orações que podem ser separadas sem comprometer o sentido. Veja o exemplo que Isabela colocou. Ella es hermosa. Aqui. Ella es hermosa e inteligente. Eu dizer que uma pessoa é bonita e inteligente, eu posso dizer somente que ela é bonita ou somente que ela é inteligente. Ao separar esses atributos, eu não vou comprometer o sentido. Eles estão juntos, estão unidos pela conjunção e, né? O i. Mas eu posso falar só que a pessoa é bonita ou então que a pessoa é só inteligente, que eu não vou ter essa dependência uma da outra. É diferente de uma subordinada. Nosso colega Cauã Fernando colocou aqui, né? No me sorprendió lo dicho, puesto que ya lo sabía, tá? Então, a gente tem aí
essa relação de dependência. Por quê? Se eu chego para você e digo, ó, o que foi dito não me surpreendeu, aí você vai dizer, mas por que não te surpreendeu? O que é que foi dito? Tá certo? Não me surpreendeu porque eu já sabia. Então, eu tenho essa relação aí, a explicação do porquê eu não fiquei surpresa. Aí eu já classifico, né, como uma subordinada. Isabela colocou, pienso, logo existo. Vale? Isso. Aí eu tenho também a relação de dependência, tá certo? Alguém mais quer dar algum exemplo? Não? Ok. Então, vamos para o programado para hoje, né? Antes disso, deixa eu só registrar a frequência de vocês. Vou contabilizar aqui. O Itavone tá muito caladinho, viu, Itavone? Algumas pessoas sem participar. Pronto. Bem, até aqui, alguém quer fazer alguma pergunta sobre o que nós já falamos? Sobre conjunções? Lorena perguntou qual é a 10. A 10 é pessoal, Lore. Você que tem que criar exemplos utilizando as conjunções. Para isso, você pode consultar a tabela, o slide que eu coloquei lá no grupo sobre conjunções e você tem que criar exemplos, tá certo? É pessoal a resposta. Tá bom? Vamos agora para o conteúdo de hoje. Bem, como eu informei lá no roteiro, hoje nós vamos falar sobre géneros literários e expresiones de tempo usadas com el futuro simple de indicativo, ¿vale? Deixa eu ampliar aqui para vocês. Pronto. Aqui é N, viu, gente? É N. Depois, quando eu colocar no grupo, eu vou corrigir. Com el tempo, com el futuro. Então, a gente já falou sobre o futuro simples, né? Nós já vimos futuro simples do indicativo. Hoje nós iremos falar de um assunto que se relaciona com o futuro simples. A questão mesmo que nosso colega João Vitor tirou a dúvida da lista, a primeira questão, ela tem a ver com esse assunto, né? Porque a gente teve que conjugar os verbos no futuro simples, do indicativo. Quando a gente fala em tempos, em modos verbais, a gente sempre, como eu expliquei para vocês, a gente tem que entender para que serve, quando é que eu vou utilizar, né? Em qual contexto eu posso colocar o verbo, qual é a intenção comunicativa quando eu coloco o verbo nesse... Tem pessoas aqui na sala. Gente, eu só posso aceitar se tiver com nome, viu? Aí tem uma pessoa que colocou NL, eu não posso aceitar pessoas com esse nome. Então, quando a gente fala de expressões, a gente está falando de palavras que indicam que naquele contexto está sendo utilizado um determinado tempo verbal, tá? Quando a gente fala do futuro simples, a gente tem aí, né, a relação do presente ou do futuro. Oi, por exemplo, é uma palavra que indica que é algo que está acontecendo no momento. Percebam um exemplo. Hoy iré al super porque há vários produtos em rebaja. O que é que acontece? Mas o tempo é futuro, certo? A palavra é hoje, presente, como é isso, né? Complicou. Na verdade, não complicou. Muitas vezes a gente programa fazer algo no mesmo dia, né? Eu vou fazer isso hoje, mas você já está fazendo? Não. Você está programando para um futuro próximo. Então, eu posso ter palavras do presente, marcadores aí do presente, associadas a um contexto em que eu utilize um modo verbal do futuro, tá? Oi, irei. Eu já fui ao mercado? Não, então não é passado. Eu estou indo ao mercado agora? Não. Eu pretendo ir ao mercado? Sim, é algo do futuro. Hoy iré al super, porque há vários produtos em rebajas, ¿vale? Eu posso também programar algo para esta semana, esta tarde, esta noite, este mês. Aí o exemplo tem: este mês ahorraré el 30% en la cuenta de energía, ¿vale?
Então, eu vou fazer isso este mês. Então, não pode, eu programo não passar deste mês. Pode acontecer de passar. Mas a minha programação é o futuro próximo, né? Este mês, não será no próximo. A hora também, né? A hora, a partir de agora, eu posso dizer, a partir de agora, reciclarei todas as botelhas plásticas, vale? Então, a partir deste momento, eu programo fazer a reciclagem das garrafas plásticas, tá certo? Sempre ou nunca também. Nunca compraré produtos de empresas que não respeitam o meio ambiente. Nunca comprarei. Ó, os verbos no presente indicativo. Comprarei, reciclarei, ahorrarei e irei. Percebam que todos os verbos mencionados estão na primeira pessoa do singular. Ó, eu. Se fosse aqui, tu, ficaria como? Tu nunca comprarás, ¿vale? Nunca reciclarás, ahorrarás, irás. Se fosse ele ou ela, né? Comprará, reciclará, ahorrará e irá. Se fosse nosotros, né? Nunca compraremos, reciclaremos, ahorraremos, iremos. Percebam que, à medida que nós vamos nos familiarizando, a gente vai diminuindo a dificuldade na hora da conjugação, tá certo? Então, se é yo, se é tu, se é ele, nosotros, vosotros ou ustedes, aí vai mudar também a conjugação, tá certo? Nós também temos expressões que se associam aí ao futuro, tá bom? Então, mañana dá ideia de futuro, não é isso? Então, mañana iré a uma feira de produtos orgânicos cerca de tu casa, ¿vale? Eu vou a uma feira de produtos orgânicos próxima da tua casa. Passado amanhã, ó, passado amanhã habrá uma protesta em contra do uso de bolsas plásticas. Também tem expressões como la próxima semana, la próxima tarde, el próximo mês, el próximo año, el año o el mes que viene, la semana que viene. Entonces, son expresiones que nos ayudan en la formulación de frases, de oraciones, en el futuro simple de indicativo, ¿vale? También podemos decir después de la reforma, este súper ofrecerá un centro de recolección de aceite a sus clientes, ¿vale? Entonces, después de la reforma, é algo que eu vou fazer agora? Não, eu estou programando depois, eu não sei nem quando é que a reforma vai acabar, mas depois da reforma, eu pretendo fazer isso. Um dia, creo que um dia, todos consumirão com mais responsabilidade e consciência, ¿vale? Gente, uma coisa importante. Isso pode parecer uma coisa simples, né? E aí a pessoa pode perguntar qual a relevância disso. Mas não é. Isso aqui, por exemplo, pode ajudar você a ter uma melhor desenvoltura em questões de interpretação textual em língua espanhola, né? Para quem pretende aí fazer Enem futuramente para conseguir uma bolsa na faculdade, ou você fazer alguma seleção em que tenha espanhol, compreensão leitora, né? Porque quando tem espanhol cai muito compreensão leitora. Você identificando essas palavrinhas aqui, ó, e associando ao verbo que ele está no futuro simples do indicativo, você consegue entender que são ações que não aconteceram ainda. São ações que podem acontecer, né? Não são ações que estão acontecendo. São ações programadas. Então, olha a relevância disso, né? Ao conhecerem também essas estruturas, vocês aumentam aí as chances de vocês interagirem em língua espanhola. Né? Às vezes as pessoas ficam, eu não sei como é que fala hoje em espanhol. Eu queria falar essa semana é como mesmo. Essa é a oportunidade de vocês aprenderem. Então, aqui, com essas palavras, vocês podem formar vários diálogos, várias falas. Vocês podem escrever em espanhol, vocês podem compreender quando ouvirem alguém falando, vocês podem falar com alguém em espanhol utilizando essas palavras, tá certo? Então, vocês precisam estudar esses slides quando disponibilizados no grupo. Tentem criar frases, procure alguém para conversar em espanhol, assistam coisas em espanhol para que os ouvidos de vocês se acostumem, tá? Então, quando vocês veem alguém falando em espanhol
e acha, a pessoa fala rápido demais, ou então não estou entendendo nada que essa pessoa falou, é porque os seus ouvidos, a sua audição, ainda não está acostumada com um idioma estrangeiro. Então, a gente precisa desenvolver isso, ouvindo músicas, assistindo filmes, assistindo séries, lendo alguma coisa em espanhol, tá certo? Fica aí mais uma dica. Até aqui, alguma pergunta, alguma contribuição, gente? Alguém quer falar? Deixa eu ver os olhos aqui, porque se vocês levantarem a mão, eu só vejo minimizar. E aí? Não? Ok. Então, vamos continuar. Agora, a gente vai falar de um assunto, de outro assunto, né? Como eu informei lá, nós iríamos ver duas coisas. Agora, a gente vai falar sobre gêneros literários. Alguém aí sabe o que são gêneros literários? Quais são os gêneros literários? Quer fazer alguma contribuição, alguma participação? Não? Ok, vamos lá. Pronto. Ó, tem aí uma tabela, né, que vocês estão visualizando, que facilita esse estudo de gêneros literários, tá certo? Por que que é importante vocês saberem os gêneros literários? Percebam que todas as nossas atividades, lista de exercício, exercício de verificação da aprendizagem, em todas elas, eu procuro sempre colocar questões de compreensão leitora, né? De interpretação textual, porque é uma das competências que nós precisamos desenvolver quando estamos aprendendo um idioma, seja língua materna ou estrangeiro. A gente ler um texto que está em língua estrangeira e compreender o que ele diz é muito importante, tá certo? Então, há diversos tipos de textos, gêneros textuais, tá certo? Quando a gente fala de gêneros literários, nós temos aí do tipo lírico, narrativo, podemos ter teatro ou ensaio. Vocês estão no 8º ano. Literatura, vocês começam a estudar no ensino médio, tá certo? Então, quando vocês estiverem no 1º, 2º, 3º ano do ensino médio, que está bem pertinho, né? Vocês vão estudar aí literatura, tá certo? Mas não significa que vocês não possam conhecer quais são os gêneros literários que existem, quais são as classificações de gêneros literários. Nós temos esses 4. No lírico, a gente vai ter aí a expressão de sentimentos, emoções, tá? Aí a gente pode ter poemas, poesias, alguns romances. Ó, temos aqui os subgêneros, égloga, elegia, oda, sátira, que são gêneros que vocês vão estudar em literatura, tá certo? Mas no gênero lírico, nós vamos ter a expressão, né, o que a gente chama de subjetividade, a voz do eu lírico, a emoção do eu lírico expressa. No gênero narrativo, a gente vai ter aí a contação de uma história, gente. Relatar nada mais é do que contar, né? Textos narrativos contam alguma história. Então, vai ter a presença do narrador, né? Os elementos da narrativa, ó, a palavra pente, quando a gente pega P de pente é aquele personagem, E de espaço, N de narrador, T de tempo e E de... Deixa eu voltar aqui que eu esqueci. Ó, P de personagem, E de espaço, N de narrador, T de tempo e E de enredo, tá certo? São os 5 elementos da narrativa. Então, no texto narrativo, eu vou ter a contação de uma história por meio destes elementos. Eu posso ter uma novela, uma fábula, uma lenda, uma epopeia, um conto, um microrrelato, tá? Embora vocês não estudem literatura ainda, vocês já viram alguns textos alinhados a esse gênero. Quem nunca leu uma fábula? Quem nunca leu um conto, né? Uma crônica? Vocês estão no 8º ano. Teatro, nós vamos ter o elemento também da narrativa, né? Vamos ter peças, tragédia, drama, comédia. Falta apenas 1 minuto para a aula acabar. Se a aula encerrar antes, gente, todo mundo já sabe qual é a atividade para fazer, porque está lá no roteiro, tá bom? Podemos ter também um ensaio, que é de caráter didático, ou seja, instrucional. E neste nesse gênero, a gente vai ter aí um tema e a expressão de uma opinião. A gente pode ter uma epístola, um discurso. Epístola é carta, tá bom? As cartas do apóstolo Paulo, por exemplo, né? A atividade de hoje, vocês vão responder questão 1 a 4 da 3ª lista de exercícios. Já comecem a 3ª lista, tá? Que foi entregue essa semana. Por hoje é só. Qualquer coisa, estou disponível no privado. A aula já acabou. Bom dia para vocês.